E se a mão que deveria te levantar fosse justamente a que te empurra para o abismo, e se a voz que deveria te encorajar fosse a mesma que silencia teus sonhos, nós crescemos com a crença de que a família é o nosso porto seguro, um santuário de amor incondicional. É o lugar onde nossas máscaras caem e nossos corações podem descansar. Mas muitas vezes, a realidade é brutalmente diferente. São justamente essas relações, aquelas em que depositamos nossa mais profunda confiança, que se tornam a fonte das nossas feridas mais dolorosas, deixando cicatrizes que ninguém mais pode ver. Antes de mergulharmos nos segredos que Deus quer te revelar, quero te fazer um convite rápido. Se essa mensagem já tocou seu coração de alguma forma, comente "Eu estou pronto" aqui embaixo e se inscreva no canal, porque a jornada que vamos iniciar pode transformar sua vida. E acredite, você vai querer ficar até o final, pois há uma revelação poderosa esperando por você. É nesse turbilhão de confusão e dor, quando o chão parece desaparecer sob nossos pés, que uma pergunta começa a ecoar no fundo da nossa alma. Poderia haver um propósito divino por trás de tanto sofrimento? Seria possível que Deus estivesse presente, mesmo no meio desta traição, que parece vir do lugar mais sagrado? Pois eu te digo que a resposta pode te chocar. A verdade é que Deus trabalha de maneiras que vão muito além da nossa compreensão. O que você percebe como abandono pode ser, na verdade, um ato de proteção divina. A dor que um familiar te causa, as críticas, o desânimo à distância. E se tudo isso não for um sinal de que Deus te deixou, mas sim a prova de que Ele está lutando por você, e se em vez de te quebrar, Ele estivesse te protegendo de um dano ainda mais profundo que você nem consegue enxergar. O que parece ser o fim do seu mundo pode ser Deus, em sua infinita sabedoria, construindo uma fortaleza ao seu redor, removendo o que te fere para te posicionar para um futuro que você jamais imaginou. Essa dor não é o seu destino final. É a estratégia de Deus para te salvar de algo muito pior. Quando um membro da família se torna aquele que te critica, te fere ou te desencoraja, pode parecer que seu mundo está desmoronando. Mas, querido amigo, e se Deus não estiver permitindo isso para te destruir, mas para te proteger? E se, em vez de te quebrar, Ele estiver te protegendo de um mal maior que você ainda não percebeu? Considere José, traído por seus irmãos, vendido como escravo, levado para uma terra estranha. À primeira vista, sua vida parecia ser apenas dor, traição e desespero. Mas nos bastidores, Deus estava orquestrando algo maior do que José poderia imaginar. Cada provação, cada revés, não era um sinal de rejeição. Era uma redireção divina. O que parecia abandono era a estratégia de Deus posicionando José exatamente onde ele pretendia. E quanto a você, a tensão que você sente, as palavras duras ditas sobre sua vida, o silêncio e a distância de alguém em quem você confiava profundamente. Será que essas não são apenas injustiças, mas ferramentas nas mãos de Deus? Será que Ele está construindo um muro de proteção ao seu redor, protegendo você de uma dor que você ainda não percebe? É fácil ficar sobrecarregado pela dor, mas o verdadeiro teste é este. Você consegue confiar na mão de Deus, mesmo quando não pode traçar seu plano?
enquanto você vê apenas pedaços quebrados e espalhados. Deus vê o quadro completo. A vida nem sempre será tranquila ou indolor, mas cada estação difícil carrega um propósito. Às vezes Deus remove alguém da sua vida não como punição, mas como cumprimento de sua promessa. Uma relação que constantemente faz você questionar seu valor ou atrasa seu chamado, não vem dele. Deus te criou para algo sagrado, algo que só você pode cumprir. E se alguém está te afastando dessa missão divina, por que Deus permitiria que você permanecesse preso ao controle deles? Talvez a dor que você está sentindo seja o chamado de despertar do céu. Talvez ele esteja levantando seus olhos para ver as coisas de uma perspectiva mais alta agora. Ele pode estar sussurrando em seu coração: confie em mim. Estou removendo o que você não precisa para abrir espaço para o que já preparei para você. Nós frequentemente perguntamos a Deus: por que estás permitindo que isso aconteça? Mas talvez a melhor pergunta seja: Deus, o que estás me ensinando através disso? Às vezes, Deus não está apenas te protegendo. Ele está te refinando, te preparando, te moldando para algo muito maior do que você ousou imaginar. E cada lágrima que você derrama nesse processo, nenhuma delas é desperdiçada. Elas são fios na tapeçaria divina de Deus, cada detalhe tecido com um propósito. Antes de começarmos, deixe um comentário com o número 1 se você ama conteúdos inspiradores. Agora vamos explorar 6 sinais claros de que Deus está te protegendo de um membro da família que está te puxando para baixo. Esses não são acasos, são arranjos intencionais de um Deus amoroso e protetor. Preste atenção a esses sinais e confie que o plano dele é sempre para o seu bem. Sinal 1. Quando você se distancia, sente paz, liberdade e propósito. 3 dons preciosos que Deus deseja para seus filhos. Quando você se afasta de alguém e experimenta alívio, isso não é apenas uma emoção passageira. É um sinal divino de que Deus está te protegendo. A paz que Ele dá não é como a calma passageira do mundo. É profunda, duradoura e além da compreensão. Se você perceber que ao se afastar de certo membro da família, sua mente fica mais clara, seu sono mais tranquilo e seu coração mais leve, saiba que isso não é um acidente. É a proteção de Deus, um presente daquele que te ama incondicionalmente. Assim, como um pai deseja proteger seu filho do mal, ele está te tirando do caos que essa pessoa pode trazer. Reflita sobre como Deus conduziu os israelitas para fora do Egito. Em Êxodo 14, versículo 14, o Senhor pelejará por vós e vós vos calareis. Eles viviam sob opressão, escravizados por Faraó, sofrendo exploração e injustiça diárias. Essa nunca foi a vida que Deus planejou para eles. Mas quando Ele os tirou do Egito a princípio, eles tiveram medo, apegando-se à dor que conheciam mesmo sendo dolorosa, porque não sabiam o que estava por vir. Eles até reclamaram com Moisés, desejando voltar ao Egito, simplesmente porque o familiar parecia mais seguro. No entanto, ao atravessarem o Mar Vermelho e entrarem no deserto, um milagre aconteceu. Eles não estavam mais oprimidos, não viviam mais com medo da exploração e começaram a experimentar algo que nunca haviam conhecido antes: liberdade e paz. Como os israelitas, você pode estar em uma relação a qual
se acostumou a suportar, mesmo que ela te machuque. Você pode ter dificuldade em se afastar, temendo o desconhecido. Mas lembre-se, Deus não te chama para viver sob opressão. Ele te chama para entrar na paz que Ele preparou para você. Quando Deus te remove de uma situação tóxica, Ele não está apenas te afastando. Ele está lutando para te proteger. Ainda assim, há relações em que, por mais que você tente a paz, não pode existir. Quando você está muito próximo de uma situação tóxica, sua percepção se distorce e seu julgamento fica nublado. A distância nem sempre significa separação permanente, mas muitas vezes é uma pausa necessária para permitir que você veja claramente como essa relação está realmente te afetando. Imagine estar no meio de uma floresta densa, cercado por árvores espessas. Quando você está muito próximo de tudo, não consegue ver uma saída. Mas no momento em que dá um passo atrás, algo começa a mudar. A luz atravessa as folhas. Um caminho aparece onde antes não havia nenhum. A distância traz clareza. E nessa clareza, você começa a discernir se essa relação realmente está alinhada com o plano de Deus para a sua vida. Em Salmos 34, versículo 14 está escrito: "Aparta-te do mal e faze o bem. Busca a paz e segue-a." Às vezes, buscar a paz exige abrir mão do que a perturba continuamente, mesmo que essa pessoa seja alguém próximo a você. Isso não é egoísmo, é obediência. Porque quando você vive na paz de Deus, está caminhando no centro da vontade dele. Deus entende o quão difícil é essa decisão. Ele conhece a dor em seu coração, a turbulência em seus pensamentos e o peso emocional que você carrega. Mas ele também te promete isto: nunca te deixarei, nem te desampararei. Deuteronômio 31, versículo 6. Curta o vídeo, se quer mais mensagens como esta, e se inscreva no canal. Ele não apenas te tira de relações que te ferem. Ele preenche esse espaço com seu amor, sua proteção e sua presença. Você não precisa se sentir culpado por dar um passo atrás para proteger a paz que Deus te deu. Você não foi criado para viver no caos. Você foi chamado para viver na abundância e segurança que só Ele pode oferecer. Confie que Ele está trabalhando em seu favor, mesmo quando o quadro completo ainda não foi revelado. Nos momentos de silêncio, reserve um tempo para orar. Peça a Deus que te mostre sua vontade em relação a essa relação. Peça sabedoria para saber se é hora de seguir em frente ou de deixar ir suavemente. E à medida que a paz dele repousa sobre sua alma, nunca esqueça: Deus não te abandonou. Mesmo quando ele te conduz para longe do que antes parecia familiar, ele ainda está te protegendo amorosamente, intencionalmente e sempre para o seu bem. Sinal 2. Deus abre seus olhos para ver as verdadeiras intenções de alguém. Uma das maneiras mais claras de Deus te proteger de um membro da família tóxico é abrir seus olhos para ver as verdadeiras intenções deles. A princípio, esse despertar pode ser confuso, até mesmo doloroso. Você acreditava que essa relação era construída sobre amor, confiança, algo sólido. Mas quando Deus começa a agir, Ele não permitirá que você permaneça cego. Ele começa a expor a manipulação sutil, o ciúme escondido, os padrões de toxicidade que você suportou por tempo demais. Talvez no passado você tenha feito desculpas para as ações deles. Você dizia a si mesmo
que eles não tinham má intenção. Você se convencia de que era apenas o jeito deles de amar. Mas quando Deus lança sua luz sobre a verdade, o que você antes se recusava a ver se torna inegável. As palavras controladoras, as atitudes desdenhosas, os momentos em que te diminuíram para se sentirem superiores. Não era sua imaginação, era real e nunca fez parte do plano de Deus para a sua vida. Em Lucas 8, versículo 17, está escrito: porque não há coisa encoberta que não haja de ser manifesta, nem coisa oculta que não haja de ser conhecida e vir à luz. Quando Deus revela os verdadeiros motivos de alguém, não é por acaso, é intencional. Ele está te tirando das sombras, da confusão e da dor, para que você finalmente veja a verdade e caminhe em sabedoria. Sim, essa revelação pode trazer profunda tristeza, porque muitas vezes quem mais te machuca é também quem você mais ama. Mas, ouça isto: Deus não expõe a verdade para te quebrar. Ele a expõe para te libertar. Ele não quer que você viva em cativeiro. Ele quer que você viva na verdade e na paz. A decepção pode te levar a esperar por algo que não é real, ou fazer com que você continue suportando um tratamento injusto. Você pode se perguntar: o que faço agora? Devo me afastar? A clareza nem sempre significa que você deve cortar laços imediatamente, mas é o convite de Deus para começar a estabelecer limites. Limites que protejam seu coração e espírito de feridas que não são suas para carregar. Deus não te chama para guardar ressentimentos, nem te pede para buscar vingança, mas também não quer que você fique preso em uma relação que está te destruindo aos poucos por dentro. Ele quer que você caminhe em sabedoria. E às vezes, sabedoria é saber quando criar distância. A princípio, você pode sentir uma onda de emoções, raiva, traição, confusão. Mas mesmo quando as pessoas te decepcionam, Deus permanece fiel. Ele vê suas lágrimas, as noites sem sono, causadas por injustiças, os momentos em que você deu tudo e não recebeu nada em troca. Ele está te conduzindo para fora da quebrantamento e para um lugar melhor, um lugar onde o amor é real, onde manipulação e ciúmes não habitam mais. Confie que quando Deus revela a verdade, Ele também te dá a força para enfrentá-la. Não tema a clareza, porque na clareza você encontrará liberdade. Sinal 3. Você experimenta uma temporada de isolamento, mas nela descobre um propósito mais profundo. Quando Deus quer te proteger de um membro da família tóxico, Ele nem sempre os expõe imediatamente. Às vezes, Ele simplesmente começa a te afastar. Você notará chamadas não respondidas, portas fechadas, relações que silenciosamente se desvanecem. Isso pode ser desorientador, especialmente quando seu coração anseia por conexão. Mas nem todas as conexões são saudáveis. Algumas se tornam correntes. Quando você se apega demais a alguém fora do plano de Deus, você corre o risco de ser esmagado pelo peso das expectativas deles, preso pelas palavras deles e preso em ciclos que Deus nunca quis para a sua vida. Pense em José. Ele já esteve cercado por aqueles em quem confiava seus irmãos. Mas eles o traíram, jogaram-no em uma cova e o despojaram de tudo o que ele tinha. O que José não sabia era que Deus o estava separando
não para abandoná-lo, mas para prepará-lo para algo muito maior. Se José tivesse permanecido com sua família, teria ele se tornado governador do Egito e salvo milhões da fome. Não. Seu isolamento não foi rejeição. Foi posicionamento divino. Em Salmos 46, versículo 10, está escrito: Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Às vezes, Deus precisa te afastar do barulho de relações não saudáveis, para que você finalmente ouça a voz dele. Não perca o final. Há uma surpresa especial esperando por você. Se você nunca tivesse sentido solidão, nunca teria ansiado tão profundamente pela presença de Deus. Imagine estar em uma cidade lotada, com milhares de vozes ao seu redor. Buzinas, conversas, caos. Você tenta ouvir uma única melodia, mas ela é abafada. Só quando você sai para um lugar tranquilo é que começa a ouvi-la. Da mesma forma, Deus às vezes te remove de influências tóxicas e barulhentas, para que você finalmente descubra a melodia do seu verdadeiro chamado. Quando alguém com uma influência negativa é removido da sua vida, a solidão no início pode parecer luto. Mas à medida que você passa tempo com Deus, em silêncio, começa a ver o quadro maior. Você percebe que a paz que agora sente não é aleatória, é divina. Você se lembra de sonhos dados por Deus que você deixou de lado porque estava preso nas vozes dos outros. Mas então, algo muda. Um milagre começa a se desdobrar. Um dia você acorda e não está mais lamentando aquela relação. Você não se sente mais vazio pela ausência deles. Em vez disso, você sente clareza, força e um desejo ardente de caminhar no chamado que Deus colocou sobre sua vida. Sua temporada de isolamento nunca foi abandono, foi preparação. E quando essa temporada terminar, você olhará para trás e verá que Deus não estava apenas te protegendo de alguém que poderia te prejudicar. Ele estava te posicionando exatamente onde você deveria estar. Se você está em uma temporada agora, onde as pessoas parecem estar se afastando, não desanime. Não questione o plano de Deus. Aquiete-se, ore, confie que Ele está guiando seus passos para um destino que você ainda não pode ver. E um dia você olhará para trás e agradecerá a Ele por te proteger, mesmo quando você não entendia o que Ele estava fazendo. Sinal 4. As palavras negativas deles não têm mais poder sobre você. As palavras podem ser como fogo queimando seu espírito ou como água acalmando sua alma. No passado, as críticas duras de um membro da família podem ter parecido chicotadas em seu coração, deixando marcas que ninguém mais podia ver. Mas um dia, algo muda. As palavras deles não te ferem mais. Não porque eles pararam de falar, mas porque Deus construiu um escudo invisível ao redor da sua mente. Você nem sempre pode impedir que as pessoas falem contra você, mas Deus pode impedir que as palavras delas criem raízes em seu coração. Assim como uma tempestade se chocando contra uma rocha sólida, as ondas podem rugir com fúria, mas não podem quebrar uma base firme. Em Efésios 6, versículo 16, está escrito: Tomai, sobretudo, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Quando você permanece firme em sua fé, as palavras negativas perdem seu domínio. Elas podem ser ditas, mas não têm mais poder. Você já notou que aqueles que falam com dureza, frequentemente o fazem
para provocar uma reação. Eles esperam que você se quebre, esperando que você responda com raiva, mágoa ou desencorajamento. Mas quando Deus te eleva, quando Ele fortalece sua alma, você para de reagir como antes. Você se torna inabalável, não por orgulho, mas porque seu valor não é mais medido pelas palavras humanas, é medido pela voz daquele que te criou. À medida que Deus trabalha em seu coração, Ele quebra cada corrente de cativeiro. Você entra na liberdade que Ele dá e não é mais controlado pelas opiniões dos outros. Como uma águia voando alto acima do barulho, você não se preocupa com os corvos gritando abaixo. O barulho deles não pode alcançar onde Deus te colocou. Quando Deus te transforma, a negatividade deles não te atrai mais. Palavras que antes cortavam fundo, agora passam por você como o vento. Você não busca mais a validação das pessoas, porque Deus te afirmou antes mesmo de você dar seu primeiro suspiro. Em vez de repetir as críticas deles em sua mente, você começa a meditar nas promessas de Deus. Você para de repetir. Eles disseram que não sou o suficiente. E em vez disso, declara o que Deus diz. Eu te chamei pelo teu nome. Tu és meu. Isaías 43, versículo 1. Se este vídeo tocar seu coração, compartilhe com alguém que precisa ouvir. Quando a palavra de Deus se torna sua base, o poder da fala negativa se quebra. Eventualmente, as palavras deles não te ferem mais. E em vez de raiva, você começa a sentir compaixão por eles. Você começa a entender que eles também estão quebrados, carregando seus medos e inseguranças. Quando você finalmente chega ao ponto de entregar sua dor a Deus, a dor que pesava em seu peito, causada por traição, palavras duras ou anos de feridas emocionais, algo sobrenatural começa a acontecer. Você para de se agarrar tão fortemente à amargura, ao ressentimento, à necessidade de justiça ou vingança. E nessa troca sagrada, Deus te encontra nos lugares quebrados de seu coração e começa a fazer o que só Ele pode fazer. Ele toma a amargura que antes te consumia e a transforma em misericórdia. Não fraqueza, mas força santa. Misericórdia não significa que você desculpa o que eles fizeram. Não significa que você acolhe novamente o abuso em sua vida ou finge que a dor nunca aconteceu. Não perdão não é permitir que continuem te machucando. É sobre liberar o domínio deles sobre seu coração. É sobre dizer, você não define mais quem eu sou. As palavras deles, antes afiadas, o suficiente para perfurar sua alma, começam a perder seu poder. Você não é mais escravizado pela narrativa que eles tentaram escrever sobre sua vida. Quando você perdoa pela força de Deus, não se trata de esquecer, trata-se de curar. Você começa a ver a diferença entre aquebrantamento deles e sua identidade. Você não se vê mais através do espelho rachado e distorcido que eles seguravam diante de você. Em vez disso, você começa a se ver pelos olhos daquele que te formou com amor, te chamou pelo nome e te vê com perfeita clareza. Você começa a se ver como escolhido, amado e forte. Você caminha diferente, pensa diferente, fala com maior bondade, não por causa deles, mas porque Deus está fazendo algo novo dentro de você. Então, se você notou ultimamente que as palavras deles não doem como antes, se os insultos ecoam, mas não abalam mais sua alma, saiba disto, não é um acidente.
Essa mudança que você sente em seu espírito é a evidência de Deus trabalhando. É o sinal de que Ele está protegendo seu coração com sua paz, renovando seus pensamentos com sua verdade e te conduzindo para fora do cativeiro e para a liberdade que só Ele pode dar. Você não é quem eles disseram que você era. Nunca foi. Você é quem Deus diz que você é. E quando a voz dele se torna mais alta que a deles, é quando a cura realmente começa. Que isso seja seu sinal. Você está se curando, crescendo, se tornando. E acima de tudo, você está livre. Permaneça firme em suas promessas. Não apenas as leia. Agarre-se a elas, fale-as em voz alta e deixe-as criar raízes profundas em sua alma. Pois como Isaías 54, versículo 17, declara, com certeza inabalável, nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Isso significa que nenhum ataque, nenhuma traição, nenhuma mentira, nenhuma rejeição, por mais afiada ou estratégica que seja, pode superar a mão de Deus em sua vida. As armas podem se formar. A tempestade pode rugir, mas não terão sucesso em destruir o que Deus ordenou. Sua proteção nem sempre parece evitar. Muitas vezes parece libertação. E às vezes essa libertação exige separação. Sinal 5. Você é cercado por novas relações edificantes e que trazem vida. Há momentos na vida em que um capítulo termina abruptamente e outro começa sem aviso. Mas o espaço entre os dois pode parecer um deserto. Essa temporada intermediária é frequentemente marcada por solidão, confusão e luto. Quando Deus te remove de uma dinâmica familiar tóxica ou te afasta de relações que estavam prejudicando seu espírito, pode parecer que todo o seu mundo foi destruído. Você pode questionar tudo. Por que agora? Por que eles? Por que eu? Mas Deus, em sua bondade e misericórdia, nunca remove sem a intenção de restaurar. Ele nunca permite a perda sem fazer provisão. E se você olhar de perto mesmo nas temporadas mais dolorosas, notará algo divino. Ele começa a trazer novas pessoas para a sua vida. Pessoas que você não esperava. Pessoas que trazem paz em vez de pressão, amor em vez de manipulação, encorajamento em vez de julgamento. Essas novas conexões não são acidentais. Elas são orquestradas. Um dos sinais mais claros e poderosos da proteção e do favor de Deus é como Ele suavemente te cerca com relações que trazem vida de volta à sua alma. Essas pessoas não apenas aparecem, elas chegam no momento exato em que você mais precisa. Elas falam palavras que parecem remédio para seu coração cansado. Elas te lembram de quem você é e te ajudam a lembrar quem Deus é. Por meio delas, Deus sussurra: você não está sozinho. Ainda estou escrevendo sua história. Junte-se à nossa comunidade, clique em inscrever-se e ative o sininho para não perder nada. Com o tempo, você começa a se curar. Você ri novamente, confia novamente, cresce em sabedoria e discernimento. Você começa a entender que algumas relações tiveram que terminar para que outras melhores pudessem começar. Você percebe que Deus não apenas remove, Ele reconstrói com um propósito. E cada nova conexão que traz luz à sua vida é um reflexo de seu amor intencional e proteção. Então,
Se você está cercado por pessoas que te elevam, que falam vida aos seus sonhos e que te lembram do seu valor em Cristo, não tome isso levianamente. Isso não é uma coincidência, é um sinal. Um sinal de que mesmo na mudança, mesmo na perda, mesmo no silêncio, Deus estava se movendo. Ele estava limpando o caminho para algo melhor. Que isso te tranquilize. Ele não terminou com você. Ele está fielmente restaurando o que foi quebrado, uma relação piedosa de cada vez. Pense em uma árvore no auge do inverno. O vento gelado uiva, a geada morde, e uma a uma as folhas mortas são arrancadas de seus galhos. Para o observador casual, ela parece estéril, sem vida, até esquecida. Seus galhos antes exuberantes agora se estendem nus em direção ao céu cinzento, sem dar sinal da vida vibrante que antes os preenchia. Mas o que o olho não pode ver é o milagre silencioso acontecendo sob a superfície. Nos lugares invisíveis, nas raízes profundas, há movimento, há fortalecimento, ancoragem e preparação silenciosa. A árvore não está morta. Está descansando, armazenando energia, se preparando para sua próxima estação. O inverno não é o fim. É uma pausa sagrada, um desprendimento necessário. Porque se o velho não cair, o novo nunca terá espaço para surgir. Da mesma forma, Deus, muitas vezes, permite que pessoas, relações ou apegos sejam removidos de nossas vidas, não para nos punir, mas para nos posicionar. Pode parecer uma perda, abandono ou até traição, mas o céu vê o que você não pode. O que parece rejeição é muitas vezes uma redireção divina. Deus não está te roubando. Ele está te refinando. Ele está podando o que não serve mais ao seu propósito, para que você possa dar frutos maiores. Ele sabe que certas pessoas foram feitas apenas para uma temporada. Elas fizeram parte da sua jornada, mas não do seu destino. Mantê-las por muito tempo retardaria seu crescimento, turvaria sua visão, ou te manteria preso a uma versão de si mesmo que Deus está te chamando a superar. Então, em sua misericórdia, Ele intervém. E sim, pode doer. Sim, pode parecer o frio do inverno te despindo. Mas mesmo nesse desprendimento há amor. Mesmo nesse silêncio há estratégia. Deus está criando espaço. Espaço para as vozes certas. Espaço para as relações certas. Espaço para o tipo de paz que o caos nunca poderia oferecer. E quando a primavera chegar, e ela chegará, você olhará para trás e verá por que a remoção foi necessária. Você agradecerá a Ele pelas pessoas que Ele tirou, tanto quanto pelas que Ele trouxe. Porque às vezes, a coisa mais amorosa que Deus pode fazer é tirar algo ou alguém. Então, não tema o inverno. Não resista ao desprendimento. Confie que assim, como Ele faz com as árvores, Deus está te preparando para uma nova estação, cheia de crescimento, beleza e alinhamento divino. Ele não está te punindo. Está plantando algo melhor. Às vezes, Deus permitirá intencionalmente que certas pessoas saiam da sua vida não para te deixar estéril ou quebrado, mas para criar espaço para algo melhor, algo sagrado, algo designado. Pode parecer doloroso no momento. A partida delas pode te deixar confuso, com o coração partido, ou questionando seu valor. Mas o que parece subtração é muitas vezes uma preparação divina para multiplicação. Deus nunca é descuidado com o que Ele permite.
Quando ele remove alguém da sua vida, não é aleatório. Ele vê toda a estrada à frente, onde eles não podem ir com você, onde a presença deles pode atrapalhar em vez de ajudar, ou onde a influência deles pode te afastar silenciosamente do propósito de Deus para a sua vida. Então, ele limpa o espaço, não para te deixar isolado, mas para te realinhar, proteger seu caminho e, mais importante, abrir espaço para aqueles que ele escolheu para caminhar com você no seu próximo capítulo. As pessoas que ele traz para a sua vida após essas partidas não são coincidências. São compromissos divinos, cuidadosamente cronometrados, propositalmente colocados. Eles aparecem quando você mais precisa, muitas vezes, quando menos espera. Podem vir como amigos mentores, companheiros espirituais ou até estranhos, que dizem uma palavra que revive algo em você. A presença deles traz paz, suas palavras trazem vida, e suas ações ecoam o amor de Deus, lembrando que você é visto apoiado e nunca está verdadeiramente sozinho. Essas novas conexões são um sinal visível do cuidado de Deus, um reflexo de sua promessa de que nunca te deixará nem te desamparará. Por meio delas, ele reconstrói o que foi quebrado, restaura o que foi perdido e realinha seu coração com seus propósitos. Como Eclesiastes 4, versículo 9, declara lindamente: melhor é serem dois do que um, porque tem melhor paga do seu trabalho. Pois se caírem, um levanta o companheiro. Aí, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Deus conhece o valor do companheirismo, do apoio e da unidade. Ele sabe que você nunca foi feito para viajar pela vida sozinho. Então, ele envia pessoas que caminharão ao seu lado, te levantarão. Quando você tropeçar, falarão vida aos seus lugares secos e ajudarão a carregar seus fardos quando eles se tornarem pesados demais. Então, não lamente a ausência daqueles que partiram mais do que você, celebra a presença daqueles que chegaram. Deixe ir com paz, sabendo que quando Deus fecha uma porta relacional, Ele o faz com a plena intenção de abrir outra uma, que te conduz mais perto de sua vontade, mais perto da cura e mais profundamente na comunhão que refresca a alma. Você não está abandonado, está sendo alinhado. E aqueles que Deus envia para a sua vida agora não são apenas pessoas, são respostas a orações que você pode ter esquecido há muito tempo. Quando você está cercado por negatividade por um período prolongado, dia após dia, pisando em ovos, absorvendo energia tóxica e suportando manipulação emocional, isso começa a desgastar sua alma de maneiras difíceis de expressar em palavras. Você se torna cansado, não apenas fisicamente, mas espiritualmente e emocionalmente. As palavras duras ecoam muito depois de serem ditas. O controle constante erode sua confiança. A manipulação distorce sua percepção de amor, de valor próprio, até de Deus. E o perigo é que, às vezes, você nem percebe o quanto isso está te afetando, até que um dia você mal reconhece a pessoa que te encara no espelho. A versão vibrante, alegre e cheia de esperança de você parece uma memória distante. Você tem carregado um peso tão pesado por tanto tempo que o cansaço começa a parecer normal. Mas deixe-me assegurar, Deus vê, Deus sabe, e Deus não deixa seus filhos sofrerem em silêncio. Quando Deus te resgata, Ele não apenas te extrai da escuridão, Ele não apenas te remove de ambientes tóxicos
ou relações dolorosas. Ele vai além. Ele restaura. Ele te tira do abismo e te planta em um lugar de luz, segurança e cura. Ele te cerca com pessoas que não são apenas conhecidos casuais, mas instrumentos divinos de seu amor e misericórdia. Esses novos indivíduos em sua vida podem não conhecer cada capítulo da sua história. Eles podem não estar cientes das lágrimas silenciosas que você derramou, das noites em que questionou seu valor ou das cicatrizes invisíveis que você carrega. Mas eles não precisam saber de tudo para serem usados por Deus. A própria presença deles é um lembrete de que Deus não te esqueceu. Eles são a maneira de Deus te envolver com seus braços através de vasos humanos. Eles te levantam quando seu espírito está esgotado. Falam vida sobre você quando sua voz interior está cheia de dúvida e medo. Encorajam-te quando você perdeu a força para acreditar em si mesmo. Estendem graça sem condições, mostrando o que é o amor sem amarras. A bondade deles não é acidental, é divina. O apoio deles não é aleatório, é estratégico. Eles são a resposta de Deus às orações que você sussurrou em sua dor. E por meio deles, Deus começa a curar o dano que a negatividade causou. Ele começa a te reintroduzir a alegria, a paz, a confiança. Essas novas pessoas carregam mais do que compaixão. Elas carregam a presença de Deus. São lembretes vivos e respirantes de que Ele está contigo, que Ele é por você e que nunca te abandonará em sua quebrantamento. Então, se você foi resgatado, não se surpreenda se Deus começar a te cercar com pessoas que parecem luz do sol. Não descarte a bondade delas como coincidência. Receba-a. Aproveite-a. Deixe o amor delas te lembrar que a história não acabou. Porque Deus não te tirou da escuridão apenas para sobreviver. Ele te colocou na luz para que você possa começar a prosperar. Mas não é suficiente simplesmente receber as pessoas que Deus coloca em sua vida. Você também deve nutrir essas relações. Assim como uma muda jovem precisa de luz solar, água e cuidado para crescer e se tornar uma árvore forte e enraizada, as conexões que Deus te dá exigem atenção, intenção e amor para verdadeiramente florescer. Essas relações não são aleatórias, são sagradas. Não são apenas para te confortar temporariamente, mas para se tornarem fontes duradouras de força, encorajamento e crescimento espiritual. Muitas vezes, oramos por cura, por comunidade, por alguém que nos veja, e então, quando Deus responde essa oração, colocando pessoas em nossas vidas, nós, sem querer, negligenciamos a própria bênção que recebemos. Ficamos distraídos pela correria ou temos medo de abrir nossos corações completamente novamente. Mas relações de cura exigem esforço. Elas exigem tempo, paciência e vulnerabilidade. Elas prosperam quando você está disposto a aparecer consistentemente, não apenas em momentos de necessidade, mas também em temporadas de paz. Se Deus enviou pessoas para a sua vida que elevam seu espírito, que falam vida à sua alma cansada, que refletem o amor dele, sem exigir perfeição, honre-as. Valorize a presença delas. Não tome a bondade delas como garantida e não presuma que elas sempre estarão lá se você nunca retribuir algo à relação. O amor não é apenas recebido. Ele também
deve ser retribuído. A confiança não é apenas dada, ela é construída. E a amizade, especialmente o tipo que é divinamente orquestrado, não é passiva, é intencional. Esses indivíduos não são apenas companheiros, são parte do grande plano de Deus para sua restauração. Eles são vasos através dos quais Ele está reconstruindo a fundação do seu coração. Quando você mostra amor a eles, quando investe seu tempo, seu ouvido atento, suas orações, você não está apenas cuidando de uma amizade. Está participando do trabalho de cura de Deus. Deixe suas palavras serem gentis. Deixe suas ações serem atenciosas. Verifique com frequência. Celebre as vitórias deles. Fique ao lado deles em suas provações. Ore por eles e com eles. Porque quando Deus conecta almas, é por um propósito que vai muito além da superfície. É um trabalho do reino disfarçado em momentos cotidianos. Como as Escrituras nos lembram em 1 Tessalonicenses 5, versículo 11. Portanto, exortai-vos uns aos outros e edificai-vos mutuamente, como de fato estáis fazendo. Isso não é apenas uma sugestão, é um chamado. Você não foi feito para caminhar sozinho, e eles também não foram. Quando você ama bem, encoraja profundamente e aparece fielmente, você reflete o próprio coração de Cristo. Então, se Deus te confiou conexões belas e vivificantes, não as trate casualmente. Regue-as com o seu tempo. Nutra-as com o seu amor. Veja-as crescerem em algo forte e duradouro e que glorifica a Deus. Porque essas pessoas, essas relações, não são apenas bênçãos, são missões. E por meio delas, Deus está escrevendo uma história maior do que você poderia escrever sozinho. No entanto, à medida que você avança, esteja profundamente atento à tentação silenciosa e persistente de segurar a amargura. Ela pode não gritar, mas permanece disfarçando-se de autoproteção como um rancor justificado, como uma forma de manter seu coração protegido de ser ferido novamente. Mas a amargura não é um escudo, é uma corrente. E Deus não te libertou daquele capítulo doloroso apenas para que você permanecesse emocionalmente preso nas consequências. Sim, a dor foi real. A traição deixou cicatrizes. As feridas foram injustas e o silêncio ou a crueldade que você suportou nunca fez parte do plano de Deus. Mas sua cura só alcançará sua plenitude quando você liberar o que está envenenando sua paz. Segurar a amargura pode parecer poder, mas, na verdade, ela te rouba da liberdade que Cristo morreu para te dar. O perdão, no entanto, não significa fingir que a dor não aconteceu. Não significa ignorar limites ou permitir que pessoas tóxicas tenham acesso à sua vida novamente. O perdão não é sobre restaurar o que Deus já te chamou para deixar para trás. Pelo contrário, é uma decisão espiritual, uma rendição. É escolher entregar esse fardo pesado a Deus, parar de carregar o que nunca foi seu, para carregar em primeiro lugar. O perdão diz: eu me recuso a deixar essa dor me definir por mais tempo. Eu a entrego àquele que vê tudo. E não se engane, você não precisa buscar vingança. Você não precisa exigir justiça no seu tempo. O mundo pode te encorajar a lutar, a se vingar, a fazer com que eles sintam o peso do que te fizeram. Mas o Senhor diz: minha é a vingança,
eu retribuirei. Romanos 12, versículo 19. Deus, em sua justiça e misericórdia perfeitas, lidará com cada erro. Ele viu cada lágrima, ouviu cada grito não pronunciado e tomou nota de cada injustiça. Nada escapou ao seu olhar. Quando você libera a amargura, algo muda. Sua alma começa a respirar novamente. Seu coração fica mais leve. Não mais sobrecarregado pelo que te fizeram, mas elevado pela esperança do que está por vir. O perdão não é fraqueza, é guerra. É como você retoma a autoridade do inimigo que quer te manter preso ao passado. E à medida que você deixa ir verdadeiramente, deixa ir, você descobrirá que suas mãos agora estão livres para receber livres, para abraçar a paz, que excede o entendimento, livres para acolher nova alegria, nova cura e as coisas belas e redentoras que Deus já preparou para você. Ele não apenas te resgatou de algo doloroso, Ele está te chamando para algo santo. Então, não olhe para trás com amargura. Olhe para frente com fé. Seu futuro não é moldado pelo que eles fizeram. É moldado pelo que Deus está prestes a fazer. As novas relações, começando a florescer em sua vida, não são aleatórias, nem são apenas o resultado de acaso ou timing. Elas são uma marca visível e tangível da graça de Deus. São evidências de que o Senhor não apenas removeu o que era prejudicial, mas também está plantando o que é curador. Essas pessoas, essas conexões, esse senso de pertencimento são parte de um plano divino orquestrado por aquele que sabe exatamente do que você precisa nesta próxima temporada de sua vida. Você vê Deus não apenas subtrai, Ele multiplica. Ele não apenas te afasta de ambientes tóxicos ou dolorosos. Ele te cerca com pessoas que refletem seu amor, seu caráter e sua paz. Essas novas relações são parte da sua restauração. São um compromisso santo colocado em seu caminho para te conduzir a um novo capítulo cheio de paz que acalma sua alma, alegria que borbulha de dentro e crescimento espiritual que aprofunda sua fé como nunca antes. Mas para você receber isso plenamente, seu coração deve estar aberto. Você precisa estar disposto a acolher as bênçãos desconhecidas. Pode ser tentador se segurar, especialmente se você foi profundamente ferido no passado. O instinto de se proteger, de permanecer guardado, é compreensível. Mas Deus está te convidando a confiar nele novamente, a acreditar que nem toda pessoa está aqui para te prejudicar. Algumas estão aqui para te ajudar a curar. Deixe o amor entrar. Deixe a paz entrar. Deixe a comunidade entrar. Deus não esqueceu sua necessidade de conexão. Na verdade, Ele está atendendo essa necessidade agora de maneiras que você nunca imaginou. Então, abra seu coração. Preste atenção às pessoas que Ele está colocando ao seu redor, os encorajadores, os ouvintes, os amigos fiéis. E ao fazer isso, confie que você não está apenas tropeçando em uma nova temporada. Você está sendo conduzido a ela. Deus está te guiando com propósito e cuidado, escrevendo uma história de esperança e renovação que você não poderia ter escrito sozinho. Sinal 6. Portas inesperadas de oportunidades se abrem quando eles saem da sua vida. Há coisas pelas quais você ansiou. Sonhos que você carregou em seu coração por anos. Você os perseguiu com paixão.
orava por eles, jejuava por eles, trabalhava por eles. Você deu seu melhor esforço, permaneceu fiel, mas ainda assim, parecia que você estava batendo em uma parede que não podia ver ou entender. A tupo nunca veio. A promoção não aconteceu. As portas permaneceram fechadas, não importa o quão forte você batesse. E por muito tempo você pode ter se questionado: perdi o tempo de Deus? Não sou bom o suficiente? Estou fazendo algo errado? Mas e se o atraso não fosse sobre seu esforço? E se fosse sobre seu ambiente? Às vezes, a presença de certas pessoas em nossas vidas pode, sem saber, impedir o que Deus quer liberar. Não porque Deus está retendo, mas porque Ele se recusa a construir seu futuro em uma fundação que não pode sustentá-lo. Quando alguém não está destinado a caminhar com você no próximo nível, a presença contínua deles pode bloquear o fluxo de bênçãos. E Deus, em sua misericórdia, permitirá que certas pessoas saiam não para te punir, mas para te preparar. E então, de repente, quase sem aviso, as portas começam a se abrir. A oferta de emprego chega. A oportunidade se apresenta. Os recursos aparecem. As conexões se alinham. O que antes era impossível se torna acessível. O que estava atrasado agora é entregue. Isso não é uma coincidência, é uma confirmação divina. Quando as pessoas erradas saem, as portas certas se abrem. É como se Deus estivesse esperando que a atmosfera ao seu redor se limpasse, esperando que o peso de relações erradas se levantasse para que sua alma pudesse voar novamente. Então, não lamente por cada capítulo fechado. Às vezes, a partida deles é exatamente o que desbloqueia seu destino. Deixe ir com graça. Dê um passo à frente com fé. A temporada pela qual você orou pode estar esperando que você finalmente caminhe sozinho por tempo suficiente para que Deus traga as pessoas certas e as oportunidades certas no tempo perfeito dele. Então, de repente algo muda após você se afastar de uma relação tóxica, talvez uma relação que você pensava que não poderia viver sem. Portas que permaneceram fechadas por anos começam a se abrir e essas são as mesmas portas nas quais você bateu com persistência, as que você implorou a Deus em oração, as que você sentia destinadas, mas que constantemente estavam bloqueadas. Mas agora, as oportunidades começam a se desdobrar e o peso que você carregava começa a se dissipar. Não é porque você de repente se tornou mais talentoso, mais digno ou mais preparado. É porque um bloqueio espiritual foi removido. O que você não via era como aquela pessoa, por meio de sua dúvida crítica constante, ciúme oculto ou manipulação sutil, estava te impedindo de voar. Eles podem ter desencorajado seus sonhos, questionado seu valor ou ofuscado sua voz. E ao fazer isso, eles impediram a plenitude do que Deus queria liberar em sua vida. Às vezes, as bênçãos de Deus não estão atrasadas. Elas estão simplesmente protegidas até que o ambiente certo exista para recebê-las. Ele sabe o que e quem não pode ir com você para seu próximo capítulo. Então, quando ele remove alguém, nunca é aleatório, é intencional, é misericordioso e é preparação para algo maior. Você não estava preso porque faltava fé. Você estava preso porque alguém ao seu redor estava suprimindo silenciosamente o crescimento que Deus plantou em você. E uma vez que essa pessoa foi removida, a atmosfera mudou a pesadez
se dissipou, e de repente o que era impossível se tornou possível. Essa é a graça de Deus limpando o caminho para que você possa caminhar em liberdade, clareza e favor divino. Alguns membros da família podem não ter tentado te destruir abertamente. Eles não te amaldiçoaram, não te atacaram ou sabotaram sua vida descaradamente. Em vez disso, a influência deles foi sutil, plantando silenciosamente sementes de limitação em seu coração e mente. Eles te fizeram duvidar de suas capacidades. Projetaram seus medos sobre seu futuro. Eles podem ter falado de maneiras que pareciam inofensivas. Na superfície, conselhos cautelosos, comentários sarcásticos, comparações com outros. Mas com o tempo, as palavras deles moldaram a forma como você se via. Você começou a questionar seu valor, seus sonhos e até seu propósito. E sem perceber, a presença deles retardou seu progresso. Era como correr uma corrida com pesos invisíveis amarrados aos seus pés. As opiniões deles, suas expectativas, seu domínio emocional sobre você. Considere a história de Abraão e Ló em Gênesis 13. Abraão foi chamado por Deus para caminhar pela fé, para entrar no desconhecido e se tornar o pai de muitas nações. Mas por um tempo, ele viajou com Ló, seu sobrinho, alguém que ele amava profundamente. A jornada deles juntos não foi inicialmente um problema, mas com o tempo, suas bênçãos começaram a colidir. Seus rebanhos se multiplicaram, suas posses aumentaram e a tensão surgiu entre seus pastores. A terra não podia mais sustentar ambos. Abraão reconheceu que para que a paz e o propósito continuassem, algo precisava mudar. Mesmo tendo todo o direito de escolher primeiro, sendo mais velho, mais experiente e divinamente chamado, Abraão se humilhou. Ele permitiu que Ló escolhesse para onde queria ir. E Ló, movido pelo que parecia bom aos olhos, escolheu as planícies férteis perto de Sodoma, um lugar de destruição eventual. Abraão permaneceu no lugar que Deus havia designado para ele. E o que aconteceu? No momento em que Ló partiu, as Escrituras dizem que Deus falou com Abraão de forma clara, poderosa e pessoal. Ele reafirmou sua promessa e expandiu a visão de Abraão. Em Gênesis 13, versículos 14 a 17, está escrito: E disse o Senhor a Abrão, depois que Ló se apartou dele: Levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás para o norte e para o sul, e para o oriente e para o ocidente. Porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e à tua semente para sempre. E farei a tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te, percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti te hei de dar. Deus estava esperando que a separação acontecesse antes de liberar o próximo nível de revelação e bênção. Essa história não é apenas sobre geografia, é sobre posicionamento espiritual. Às vezes, as pessoas mais próximas de nós, mesmo aquelas que amamos, não podem ir conosco para nosso destino. A mentalidade delas, sua bagagem e sua influência podem atrasar o que Deus quer revelar. E assim como Abraão, temos que fazer as pazes com o fato de que a separação nem sempre é sobre conflito, às vezes é sobre clareza.
É sobre criar espaço para Deus se mover, falar e abençoar sem interferência. Deixar de lado certos laços familiares, emocionalmente, mentalmente ou espiritualmente, não significa que você para de amá-los. Significa que você para de permitir que eles te definam. Significa que você confia em Deus o suficiente para seguir em frente, mesmo que isso signifique caminhar sozinho por um tempo. E quando você faz isso, ouvirá a voz dele, mais claramente verá suas promessas mais plenamente e caminhará em uma liberdade que você não sabia que estava perdendo. Gênesis 13, versículos 14 a 17, revela uma verdade profunda, muitas vezes ignorada. Deus não falou sua promessa completa a Abraão até depois que Ló partiu. Não foi até que Abraão e Ló se separaram que Deus disse a Abraão para olhar ao redor e ver a terra que pertenceria aos seus descendentes. Esse momento não foi uma coincidência, foi um tempo divino. Deus estava esperando. Não porque Abraão não estava pronto, mas porque Ló não estava destinado a fazer parte do próximo capítulo. Da mesma forma, há certas tupos bênçãos e revelações divinas que estão sendo retidas, não porque Deus as está segurando, mas porque alguém em sua vida não está destinado a caminhar nessa jornada com você. Há pessoas cuja presença pode nublar seu discernimento, diluir sua fé ou desviar seu propósito. E até que elas sejam removidas, seja fisicamente, emocionalmente ou espiritualmente, a clareza e o favor que Deus quer liberar podem permanecer escondidos. Talvez você tenha passado por uma temporada em que tudo parecia estagnado. Você orou diligentemente por progresso em sua carreira, por um senso mais profundo de propósito, por cura em seus relacionamentos, por portas que se abrissem com favor. Mas em vez disso, você se sentia preso, como se algo invisível estivesse bloqueando o fluxo da promessa de Deus em sua vida. Você pode ter examinado seu coração jejuado ou questionado sua fé, perguntando-se por que nada estava mudando. Então, inesperadamente, uma mudança aconteceu. Não através de um milagre dramático, mas através de uma transição silenciosa, alguém saiu da sua vida. Talvez fosse um amigo que constantemente drenava sua energia com críticas e negatividade. Talvez fosse um parente que nunca acreditou no seu chamado e sempre te lembrava de suas limitações. Ou talvez fosse uma relação que te afastava de Deus mais do que você percebia. E depois que eles partiram, seja por escolha, distância ou circunstância, algo se dissipou. Sua mente ficou mais clara, seu espírito se sentiu mais leve, ideias começaram a fluir. Novas portas se abriram silenciosamente. A paz retornou. Essa mudança não foi apenas emocional, foi espiritual. Às vezes, a própria presença da pessoa errada cria uma interferência espiritual. A energia deles, suas palavras, sua influência, tudo isso te pesa sutilmente e te impede de ouvir a voz de Deus. Deus, em sua misericórdia, muitas vezes espera até que essa pessoa não esteja mais em seu círculo íntimo antes de revelar seu próximo movimento para a sua vida. Por quê? Porque Ele não quer que sua promessa seja poluída. Ele não quer que você compartilhe sua herança divina com alguém que não a valoriza. Ele não quer derramar vinho novo em odres velhos. Abraão teve que deixar Ló ir, não por amargura, mas por obediência.
E quando ele fez isso, Deus disse a ele para levantar os olhos e olhar. Essa mesma convite é estendido a você. Uma vez que a separação acontece, levante seus olhos. Olhe novamente para o que Deus falou sobre sua vida. A bênção não foi cancelada. Estava apenas esperando pelas condições certas para ser revelada. Oportunidades começaram a aparecer. Convites chegaram até você. O caminho que antes parecia impossível, agora está aberto diante de você. Deus sabia que se você entrasse em sua temporada de bênçãos, com aquela pessoa ainda ligada à sua vida, ela te desviaria, te distrairia ou impediria o plano divino de Deus. Então, Ele, em sua misericórdia, a removeu, para que pudesse te conduzir a um lugar que só Ele poderia te levar. Em Isaías 43, versículo 19 está escrito: Eis que faço uma coisa nova. Agora sairá a luz. Porventura, não a percebeis? Eis que porei um caminho no deserto e rios no ermo. Deus nunca fecha uma porta sem abrir uma melhor. Quando Ele remove alguém da sua vida, não é uma perda, é uma orquestração divina. Ele está fazendo uma coisa nova. Ele está preparando um caminho que você não poderia ver enquanto ainda estava preso em uma relação tóxica. Se você olhar para trás e perceber que sua vida se tornou mais pacífica, sua mente mais clara e novas oportunidades começaram a surgir depois que alguém se afastou. Entenda isso, nunca foi por acaso. Foi um sinal. Deus esteve te protegendo. Ele estava esperando para te abençoar. Mas primeiro, Ele teve que remover o que não era destinado a você. Então, em vez de lamentar a perda, confie em sua orientação. Permita que Ele feche as portas que precisam ser fechadas e abra as que foram projetadas para o seu destino. Ele sabe exatamente quem deve caminhar com você e quem não pode ir aonde você está indo. Portanto, ao chegarmos ao final desta jornada, eu quero que você visualize por um instante a sua vida como uma tapeçaria divina. De perto, tudo o que você talvez consiga ver agora são fios soltos, cores que não combinam, nós confusos e talvez até rasgos dolorosos causados por mãos que deveriam ter tecido com cuidado. Você vê a dor, a traição, a confusão. Você sente o peso de cada fio de decepção. E é compreensível que, ao olhar para essa bagunça aparente, seu coração questione: onde está Deus em tudo isso? Mas eu te peço com toda a convicção da minha alma para dar um passo para trás. Afaste-se o suficiente para que seus olhos não vejam apenas os nós, mas o desenho que está começando a emergir. O que você chama de caos, Deus chama de processo. O que você chama de ferida, Deus chama de ponto de virada. A verdade mais chocante e libertadora que você precisa abraçar hoje é esta: a separação que Deus permite em sua vida, especialmente aquela que rasga o seu coração, raramente é sobre punição. É em sua essência mais pura sobre preparação. Deus não está te castigando ao remover alguém. Ele está te podando como um jardineiro celestial. Ele sabe que para que novos frutos, frutos de paz, propósito e alegria possam nascer, os galhos mortos e doentes precisam ser cortados. Sim, a poda dói. Ela deixa um espaço vazio, uma sensação de perda. Mas se o galho que suga a vida da árvore não for removido, a árvore inteira corre o risco de perecer.
Você não está sendo punido. Você está sendo protegido para poder florescer de uma maneira que seria impossível se permanecesse ligado ao que te adoecia. Cada porta que se fechou na sua cara, cada ligação não retornada, cada silêncio que gritou rejeição, não foi o fim da sua história. Foi o prefácio de um novo capítulo que Deus estava ansioso para escrever. Pense em Abraão. A promessa plena, a visão expandida de seu legado, só foi liberada a ele depois que Ló se separou. Havia uma bênção esperando retida, não pela falta de fé de Abraão, mas pela presença de alguém que não estava alinhado com o próximo nível de seu destino. Deus estava esperando o ambiente espiritual ser limpo para derramar sua glória. Da mesma forma, existem revelações, oportunidades e curas com o seu nome, esperando pacientemente no céu, pelo momento em que o Ló da sua vida, aquela pessoa cuja mentalidade, energia ou influência te limita, finalmente se afaste. A partida deles não foi uma perda, foi a liberação do seu avanço. É por isso que, de repente, o impossível se torna possível. A promoção que nunca vinha agora acontece. A ideia de negócio que parecia bloqueada agora flui. A paz que você buscava em vão agora inunda sua alma. Não é coincidência. É a confirmação divina de que o bloqueio espiritual foi removido. A atmosfera ao seu redor foi purificada. E agora, o céu tem a liberdade para se mover a seu favor. Você não ficou mais forte ou mais merecedor da noite para o dia. O caminho é que foi desobstruído. Eu sei que a tentação de olhar para trás com amargura é real. A mente humana anseia por justiça, por um pedido de desculpas, por um reconhecimento da dor causada. Mas segurar o ressentimento é como beber veneno esperando que a outra pessoa morra. Essa amargura não é um escudo. É uma corrente que te mantém acorrentado ao exato momento da sua dor, impedindo que você caminhe para a liberdade que Deus conquistou para você. Perdoar neste contexto não significa esquecer a dor ou reabrir a porta para o abuso. Perdoar é um ato espiritual de soltura. É olhar para o céu e dizer: Deus, esta dívida é grande demais para eu cobrar. Esta ferida é profunda demais para eu curar sozinho. Eu entrego a ti. Eu libero essa pessoa do meu tribunal interior e a coloco no teu. A vingança pertence a ti e eu confio na tua justiça perfeita. No momento em que você solta essa carga, suas mãos antes fechadas, em punhos de raiva, se abrem para receber a cura, as novas amizades e as bênçãos que Deus esteve guardando para você. Então, eu te encorajo hoje com a urgência de quem sabe que o tempo é precioso, confie no plano de Deus, mesmo quando você não consegue rastrear seus movimentos. Confie na sabedoria do jardineiro, mesmo quando a poda parecer severa. Ele está agindo em seu nome, orquestrando cada detalhe para te proteger de perigos que você não viu, para te livrar de correntes que você nem sabia que te prendiam, e para te guiar a um futuro tão cheio de paz, propósito e esperança que fará com que as dores do passado pareçam apenas as dores de um parto que deu à luz a uma nova e gloriosa versão de você. Não se lamente por aqueles que saíram da sua vida. Em vez disso, celebre o espaço que eles deixaram. Pois é nesse espaço sagrado que Deus vai plantar um jardim.
É nesse silêncio que você finalmente ouvirá a sua voz com clareza. Você não está abandonado. Você está sendo reposicionado. Você não está quebrado. Você está em construção. O caminho à frente pode parecer solitário por um momento, mas é um caminho que leva a pastos verdejantes e águas tranquilas. Lembre-se disto até o fim dos seus dias, como uma âncora para a sua alma. Nas tempestades da vida, a dor que você sente hoje é e sempre será a proteção de Deus para o seu amanhã. O que foi plantado em lágrimas, você colherá em alegria. A história ainda não acabou. Deus está virando a página e o melhor capítulo da sua vida está prestes a começar. E se esta mensagem te deu esperança e clareza, se você sentiu o toque de Deus falando diretamente ao seu coração, eu te convido a fazer duas coisas. Primeiro, declare sua fé agora mesmo. Escreva nos comentários: "Eu confio no processo de Deus". Deixe que essas palavras sejam um decreto sobre a sua vida. E segundo, não retenha esta bênção. Pense em alguém que precisa ouvir que a sua dor tem um propósito. Envie este vídeo para essa pessoa. Seja o instrumento de Deus na vida de alguém hoje. Juntos, vamos espalhar essa luz e lembrar ao mundo que mesmo na mais escura das noites, Deus está tecendo um amanhecer glorioso. Fique na paz e saiba que você é profundamente amado e divinamente protegido.